Graça e paz. Amém? O nosso principal tema nas nossas palestras é sempre sobre a família. E nos chega tantos problemas que os homens têm com as mulheres e tantos outros que as mulheres têm com estes homens, que muitas vezes nos confidenciam coisas estranhas, que ficamos assim abismados diante de suas verdades e seus problemas. E é em Jó, de 1 a 5, que vemos um casamento perfeito. Perfeito? Sim. Muitos falam da família de Jó, muitos falam da esposa de Jó. Era uma família rica, composta de 12 pessoas, sendo 10 filhos, com Jó sendo perfeito diante de Deus. E só sabemos a força da família nos momentos das adversidades e ao conhecermos quais são os nossos limites. Esse casal, o de Jó, sobreviveu às perdas mais difíceis. Conseguiram se manter juntos, mesmo perdendo todos os bens e os 10 filhos de uma vez só, além de passarem por crises terríveis. Terríveis. Imagina um velório de 10 filhos, um caminhão-pipa de lágrimas derramadas diante de 10 caixões de uma vez só. Uma situação terrível, com crises atrás de crises. Foi o luto, foi a crise financeira perdendo tudo, foi a perda da saúde, com certeza também a crise conjugal, a crise sexual, pois que mulher olharia para um homem derretido em feridas pelo corpo todo e chegar a imaginar aquele homem sexy? Ali não tínhamos encontros amorosos. A coisa ficou tão ruim que ela grita para ele morrer, porque sentia tanta dor. Mas mesmo assim, ela ficou com ele e ele não deixou-se vencer. Mesmo tendo respondido: "Você é doida, mulher, fala como uma louca." Aquela mulher devia estar desesperada, sofrendo, como vendo o marido diante de tanto sofrimento, de tantas perdas. Só que, mesmo após tantas perdas, eis algo interessante. Teve também 7 filhos e 3 filhas. Você entendeu? E enriqueceu em dobro. Está entendendo? Quão importante é essa mulher na vida de Jó. Veja bem. Muitos só lembram do que ela falou, mas muitos comentam que ela continuou mesmo assim. Mas poucos comentam que ela continuou mesmo assim com ele, quando mais ele precisou. E imagine Jó, se ele fosse uma pessoa vingativa, sem Deus no coração. O que é que ele diria? "Agora, querida, eu tô rico, bom de saúde e vou trocar você de 40 por 2 de 20. E ele tinha todo o direito, pois a lei permitia. Mas não, ele foi muito homem e ela muito mulher, pois chegaram juntos pelo menos mais 10 vezes, gerando mais 10 filhos. Um casamento à prova de crises. É perfeito. E foi mantido sem dinheiro, sem os filhos, sem o sexo, até se restaurar. E isso só ocorreu porque eles tinham Deus por pilar naquela família, que sustenta e a mantém de pé. Sim, a mulher de Jó, em momento sofrido, vacilou, mas no final
ela se tornou nota 10, gerando os filhos mais bonitos que os anteriores, o que nos mostra que Deus deixou para eles o melhor por último. A gente viu tantas coisas. Uma vez um senhor veio e falou: pastor, eu estou me separando. Mas por que, irmão? Por que está se separando? Ah, é porque não está dando mais certo. Não, mas não é assim, vamos conversar. Por que estão se separando? Ô pastor, vamos lá em casa. Fomos com ele, eu e minha esposa. Chegamos lá, encontramos ela de cara fechada, suja, maltrapilha, mal cuidada. Os filhos na mesma situação. A casa também estava desarrumada, bagunçada. E minha esposa saiu com ela, descabelada, né? A mulher estava descabelada, mal vestida. E ficou do lado de fora conversando, e eu fiquei conversando com ele pelo lado de dentro. E os meninos, aquele corre-corre, né? Cabeludos, os calçãozinhos, né? Colocou os calçãozinhos no menino, tá perfeito, né? E sujos. Depois que conversamos com dois, eu e minha esposa, a gente se recolheu um pouco e conversamos, né? E falou: tu pega ela, leva ela no salão. E eu vou conversar com ele, né? Ver o que é que a gente pode fazer. Bom, sua responsabilidade é ela. E a minha vai ser o esposo e os filhos. Tá bom? Tá bom. Minha esposa pegou essa mulher, levou ela no salão. E eu peguei o homem e também levei no salão, porque ele também não estava lá essas coisas não, para poder ficar reclamando das condições em que a mulher estava vivendo. E levamos os meninos também no barbeiro, né? E enquanto deixamos eles lá, nós fomos em casa, pegamos balde, pegamos vassoura, rodo e fomos lá para casa, material de limpeza, e fomos lá na casa e demos uma geral. Gente, o que tinha de poeira, de pó, de sujeira, encostado embaixo de tapete, embaixo de sofá, por baixo das camas, a casa estava largada, estava um desastre total. Aí damos uma ajeitada, uma aliviada, melhoramos, trocamos coxa de cama, tudo. Aí terminamos, falou: agora tu vai pegar ela e eu vou pegar ele e os meninos. Ou os meninos, rapaz, tava bonito. Os moleques. Tudo, né? Aparatinho. Agora, vamos lá em casa, velho. Aí chegamos lá, coloca a melhor roupa que tu tem. Coloca a melhor roupa que tu tem. Coloca também as melhores roupas nos seus filhos. E ele foi lá, arrumou os meninos com carinho, aquele negócio todo, e eu já vendo que ele já estava com uma outra visão, cuidando dos filhos, coisa que ele nunca fez. E aí, falei: agora vamos dar uma saída, dar uma volta, comprar um sorvetinho para os moleques. Justamente no tempo que a minha esposa estava indo pegar a mulher, que tinha ficado na cabeleireira, no salão de beleza, e trouxe ela totalmente perfeita, linda. Sabe aquela história da... um pássaro que ele se destrói, se descabela, mas de repente ele... é que sumiu o nome agora. Ressurge das cinzas. Fênix. Aquela fênix linda e maravilhosa. Eu olhava assim e falei: rapaz, quando esse cara ver essa mulher, ele vai dar uma ré para trás. Deixou os meninos lá, tudo, né? E levamos ela em casa, na casa dela, fizemos ela colocar a melhor roupa, ela colocou a melhor roupa. Olha, que mulher bonita, por que tão maltratada? Por que tão maltratada? Muitas vezes acontecem coisas, palavras malditas, em momentos errados, que machucam. E muitas vezes palavras machucam mais do que ações físicas. Talvez tenha sido o caso desses dois,
que nunca pararam para conversar. Os problemas surgiram, às vezes coisas pequenas, uma toalha, uma cueca, um calçado fora de lugar, coisinhas pequeninas, monstrinhos que se tornam monstrões e chegam até a causar separações porque não estão preparados, não estão firmados em Deus. E aí o inimigo vem, acha aquela brecha e o que ele puder destruir, ele destrói. E era isso que estava acontecendo com aquele casal. E aí nós chegamos em casa, ficamos aguardando, aí minha esposa chegou com ela, aliás, minha esposa ficou com ela na casa, eu saí com a menina para o nosso sorvetinho. Quando a gente voltou, que ele bateu com ela, e ele não tinha visto ela ainda, né? Penteada, organizada, deu uma estruturada legal, levantou a autoestima, porque se sentiu bonita de novo, bem cuidada. E é assim que o homem encontra a mulher. Quando conhece a mulher, tem alguém que está sustentando ela, mantendo ela. E quando o cara deixa de investir na mulher e torna-se essa fênix. É verdade, é verdade. E aí quando o olho dele bateu nela, eu senti ele fazer. E ela, quando bateu o olho nele, assim, ficou meio assim, envergonhada. Aí eu cheguei e falei: agora é hora de vocês falarem para nós. Qual o problema de vocês? Não, é porque ele só quer saber dos amigos. Ah, é porque ela não se cuida. Aí começou aquela discussão. Eu falei: não, olha, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos passar uma borracha, apagar tudo o que aconteceu daqui para trás. Você está olhando sua esposa. Veja, ela está linda, não está? Tá. Está olhando seu esposo, vê como ele está diferente? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês dois vão se responsabilizar em resgatar aquele primeiro contato que vocês tiveram, quando se conheceram, quando ele tinha valor, quando você também tinha valor. E peguem esse reconhecimento e façam crescer no dia a dia. Você vai conquistar ela todos os dias, como se fosse a primeira vez. Você vai conquistar ele todos os dias, como se fosse a primeira vez. Tá certo? Tá certo. Então me responda. Alguém aqui ainda quer se separar? Não, 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 não. E o resultado da história é esse. O final é esse. Eles não se separaram. Estão juntas até hoje. De vez em quando eles ligam e falam: pastor, a gente só tinha a te agradecer. Eu falei: a mim não, a Deus, que vocês são projetos de Deus. Então se firmem no que vocês são, ao que vocês pertencem. Não abra mais brechas para o inimigo vir e destruir a sua família. Sejam felizes, íntegros, parem para conversar. Problemas existem, sim. E problemas existem para ser resolvidos. E se há algum problema que você não consegue resolver, então coloque nas mãos de Deus, que tudo mais Ele fará. Chega de briga, de discussões pequenas que só nos atrasam, nos prejudicam. É isso, é assim que Deus quer uma família, vivendo em comunhão. É uma aliança, é uma união, onde dois seres totalmente diferentes passam a viver juntos, mas são inteligentes. Esses são inteligentes, são capazes de resolver os problemas. Então resolva o seu problema, derrube o seu gigante, mas não deixe mais que ele tome conta a ponto de fazer com que a sua família se desmanche por quase nada ou por nada. Nada de orgulho, nada de soberba. Homem, onde você for, leve a sua mulher. Mulher, quando você for sair, chame seu esposo. Se ele estiver cansado, reconheça, está cansado. Mas marido, dê o sustento à sua família, não só na parte financeira, que é sua obrigação, mas na parte espiritual. Lembre-se
Tinha 3 jovens, foram sequestrados por Nabucodonosor, levados para a Babilônia. Chegaram lá, eles não se deixaram corromper pelas coisas novas, pelas novidades, não. Eles mantiveram a educação dos pais. E eu tenho certeza que todos vocês tiveram uma boa educação com seus pais. E cuidado com seus filhos, imponha limites, não deixe eles soltos. Não deixe, cuide. Cuide, porque quando você pega uma criança, você pega um quadro em branco, no qual você vai desenhar a vida delas, dessas crianças, desses filhos. Vai fazer uma obra de arte. Cuidado com palavras, que palavras malditas podem trazer maldições. Se há alguma coisa que você não gosta nos seus filhos, apenas, filho, isso está errado, não faz assim, conserta a situação. A mesma coisa com seu marido, a mesma coisa com a sua mulher. Mas não fique apontando, não fique julgando, não fique criando atritos por nada. E seja uma família feliz. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?